tem até hoje de célula, tecido, enfim, ou dessas macromoléculas, vem exatamente dessa evolução de técnicas que propiciam a visualização dessas células, desses tecidos, igualmente com vamos assim, a sofisticação dos aparelhos que são utilizados para a gente visualizar essas células, esses tecidos. Isso foi, vamos assim, um acompanhando o outro em termos de evolução. Tudo bem? Então, para a gente sempre vai falar micrômetro ou nanômetro, se for microscopia de luz ou microscopia eletrônica. Por isso que eu comecei com isso, para a gente ver exatamente a ideia que agora a gente não está mexendo com metro, milímetro, centímetro, coisa que a gente enxerga a olho nu. A gente precisa de um dispositivo para enxergar isso, né? Os mais usados aí é o microscópio de luz branca ou o microscópio eletrônico de transmissão. E vocês vão ver eletromicrografias. Tudo bem até aqui? Tem uma tabelinha aqui, né, que fala como que é, o centímetro, quantos metros são, é bem decorando isso, né? É só para a gente entender aí que tem aí a correspondência por uma unidade métrica que é mais, vamos falar assim, usual para a gente, falar em metro, centímetro, milímetro, né? Tá, vamos seguir. Aqui nós temos os dois instrumentos, então, que são mais falados, que a gente vai falar mais no dia a dia. Vou falar assim, isso aqui é um corte histológico visualizado no microscópio de luz, isso é no eletromicrografia, os dois estão aí, né? A diferença do microscópio de luz que vocês vão usar é que eu acho que a maioria dos microscópios de luz branca que tem nesse laboratório é binocular, tem duas oculares. Vocês já aprenderam sobre lentes, né? Qual é a dificuldade nesse momento? Depois isso aí vai passando. É ajeitar exatamente a distância entre os olhos para você conseguir enxergar com as duas oculares. Mas com o tempo vocês vão conseguir fazer isso. Se não conseguir, olha só uma. E normalmente nessa ocular tem uma seta que mostra, aponta quando a gente estiver falando. Eu falo, aponta uma seta para ver o que você está mostrando. E assim vai, né? Acho que vocês já tiveram essa ideia também. Tá. Esse instrumento, ou com esse instrumento, a gente consegue então visualizar o nosso objetivo, que são células, não tanto, mas tecidos constituídos por células. E normalmente o que vocês vão ver nas preparações ali são preparações poradas. Mas eu posso também ver preparação não porada com esse microscópio, né? Então a gente enxerga, por exemplo, células que estão mortas, claro, fixadas, ou a gente pode enxergar também células vivas. Por exemplo, vesiclose, que é o movimento do citoplasma, em célula vegetal. A gente consegue ver esse microscópio, né? Por que eu estou falando isso? Porque microscopia eletrônica de transmissão não é possível a gente visualizar células vivas. É um material sempre fixado, né? Claro que tem um processamento aí para a gente obter esse material, mas nunca a gente observa a célula viva. Tudo bem? Alguém saberia me falar? Alguém? Vamos chamar. Frederico D'Andrea, tá aí? Frederico, qual é a grande diferença entre esses dois instrumentos, que são os que a gente vai trabalhar, considerando a luz? O que um usa e o que o outro usa? Microscópio de luz branca, e esse aqui usa o quê? Feixe de elétrons. Feixe de elétrons, o próprio nome fala, microscópio eletrônico, né? Então, feixe de elétrons que passam aí no vácuo, e aí a gente vai olhar uma imagem colorida? Não. Então, tá errado a gente falar. Essa coloração na microscopia eletrônica, não existe isso. Na microscopia eletrônica a gente fala contrastação. É diferente. A gente vai enxergar cinza, preto ou branco. Tudo bem? Ah, mas eu já vi imagem de microscopia eletrônica colorida em sites aí. Como que eu explico isso? Colorizada por... nada a ver com técnica, né, de histológica, mas assim, artificialmente colorizada. Tudo bem? A gente nunca vai enxergar colorido aí, né? Que é o que a gente vai então, por exemplo, quando a gente for utilizar algo de eletromicrografia, a gente vai falar em elétron denso, elétron lúcido, tudo bem? Só para a gente recordar aí que eu acho que a professora Thaís abordou. A gente tem aqui, então, a primeira imagem, que é um corte histológico forado por hematoxilina e eosina de células. Então, o primeiro ponto é, cadê o Enzo? Fabrício? O que você enxerga aí, Enzo? Eu enxergo... Sem medo, vai falando. Várias células. O que te faz pensar que são várias células? Por conta da compartimentação que a gente consegue ver entre elas.
O que é compartimentação? O que você chamou? Tipo uma borda, mais ou menos, que a gente consegue Eu posso ver. chamar essa borda de membrana? Poder você pode, mas o microscópio de luz não deixa você ver É isso que eu queria. a membrana. Exatamente. Então a gente não fala membrana, a gente fala contorno celular. Isso mesmo. Então a gente fala assim, a membrana plasmática, a visualização foge do poder de resolução do microscópio de luz. Tudo bem? O que mais? 2 núcleos, mais ou menos, por célula, que a gente consegue ver pela coloração roxa do HE. O citoplasma, que é pela coloração mais rosada que tem. E meio que uma cavidade, um meio vazio assim no centro. Da célula, não esse. Não, esse daí. Esse aqui, isso aqui, esse branco aqui. Também tem umas nuances não coradas aí Sim. dentro da célula, né? Sim. O que você imagina que seja isso? Se eu não me engano, é uma região que não contrasta bem com o corante. Perfeito. É isso mesmo. Então vamos lá. Foi o que ele falou. Cada estrutura dessa é uma célula. Ela pode ser binucleada ou ela pode ser uninucleada. Isso aí são hepatócitos. As células que constituem predominantemente o nosso fígado. Fígado de qualquer indivíduo. E os hepatócitos, eles são células que podem ter um núcleo ou 2. Não é a única célula que pode ser binucleada, tem outras, que a gente vai ver ao longo do curso, inclusive na teoria celular você vai ver também. Existem células multinucleadas, que vem aí também de uma justificativa, ou é fusão durante o desenvolvimento embrionário, ou é fusão depois do desenvolvimento. Também tem isso aí, essa história, a gente vai voltar a falar disso. Tudo bem? Então dá pra gente ver aí um núcleo, ou 2 núcleos, ou 1, né? O citoplasma e dentro desse citoplasma um espaço branco. Todo mundo tá vendo isso? Uhum. Tá, agora é Enzo, né? Isso. Eu vou falar pra você, que você deu esse conceito. Os núcleos, você falou que são de que cor? Roxo. Roxo. E o citoplasma? Rosa. Como que eu mudo essa denominação para uma denominação mais oficial? Considerando a coloração pela hematoxilina e eosina, que é o que você falou. Alguém lembra? Se o Enzo não lembrar, pode ajudar ele? Sinal luminoso. O núcleo é basófilo e o citoplasma é acidófilo. Então essa história de colocar na prova núcleo roxo, citoplasma róseo, não existe. Vocês já aprenderam. HE é núcleo basófilo e citoplasma acidófilo. Tudo bem? Esse H vem de um corante. Como chama esse corante? Hematoxilina. E o E, HE, o HE vem da eosina. Tudo bem? Então se a gente pega um vidrinho de hematoxilina na mão, ele é roxo. Se a gente pega um vidro de eosina na mão, ele é róseo. É isso mesmo, né? Que no processamento, que já eu vou mostrar para vocês, que o filme mostra, a Thaís aqui do lado, eles são usados aí, são corantes normalmente aquosos. Eles são misturados em água. Então, para a gente tirar a água, eu preciso usar agentes desidratantes, que o álcool é o mais comum para ser utilizado. Tudo bem? Que a gente vai ver isso mais para frente. Para a eletrônica, por exemplo, a microscopia eletrônica é acetona. Então, isso vai mudando de técnica para técnica. Ok? Tá. Então, os núcleos são basófilos e o citoplasma é acidófilo. Qual é a carga da hematoxilina, sendo ela básica? O corante básico. Qual é essa carga? Negativa ou positiva? Positiva. Então, todo corante básico tem carga positiva. E vai ter afinidade, a célula, com coisas que têm carga o quê? Negativa, ácidas. Né? Então, como o núcleo predominantemente contém o DNA, tem DNA mitocondrial, por exemplo, mas a maior parte do DNA mora aí, que é uma macromolécula ácida, carga negativa, vai atrair um corante que tem carga positiva. Vocês já viram isso, tudo bem? Por isso que o núcleo os núcleos por 2, eles são basófilos. Como que eu chamo essa estrutura aqui, ó, dentro, essa bolinha aqui, ó? Nucleolo. Até quantos nucleolos uma célula somática pode ter? 10 regiões organizadoras nucleolares, existem ROMs que a gente fala. Então, eu vejo mas eu posso ver uma célula com mais de isso significa não. Até 10 ela pode ter, não. Tudo bem? Mas tem que saber quem é núcleo e quem é nucleolo, o que é mais basófilo e assim por diante. Vocês vão aprender aí
na biologia celular. Não tiveram aula de núcleo ainda, né? Tá. Essa estrutura, que a gente vê que o núcleo é redondinho, normalmente a forma do núcleo acompanha a forma da célula, normalmente. E ele também tem um contorno. Dá pra gente ver aí a forma dele redonda, né? Eu posso chamar essa membrana, que a gente corretamente chama de envoltório nuclear, porque são duas membranas, então a gente chama de membrana, né? Envoltório nuclear. Eu posso falar que eu estou vendo um envoltório? Também não. Tudo bem? Foge do poder de resolução da microscopia de luz. Mas a gente vê contorno, né? Tá, vamos lá para o citoplasma. É a eosina que cobre o citoplasma. A eosina é ácida, carga negativa. Vai ter afinidade por alguma coisa no citoplasma que tem carga positiva. A maioria das nossas proteínas citoplasmáticas são básicas. Por isso que tem essa coloração. Mas isso vai ser variado de célula para célula, vocês vão ver. Tudo bem? Pode ter célula que tem o citoplasma mais roxo, né? Não é mais basófilo. Mas qual é a justificativa disso? Por exemplo, se a gente pega um plasmócito, alguém já ouviu falar de plasmócito? É uma célula que produz as imunoglobulinas, os anticorpos, né? Se a gente pega um plasmócito, o citoplasma dele é basófilo, não é acidófilo. Mesmo que eu olhe por HE ou HE. A eosina aí não está mandando. Alguém tem noção do que seria? Muito RNA? Por causa de muito RNA, material? Muito RNA. Ribossômico. Cheio de RNA ribossômico. Livre ou preso em REG, em retículo endoplasmático que forma um REG, que vocês já aprenderam. Então isso é variável, eu só quero falar para vocês. Mas a maioria, quando a gente cora em HE ou HE, que é o padrão, a gente fala o padrão ouro, da primeira coloração, qualquer coisa que se faça, é o HE que vai ser feito. Qualquer laboratório de patologia vai fazer o HE, a gente chama de padrão ouro, né? Geralmente a gente vai ver núcleo basófilo e citoplasma cidófilo, da maioria das células. Tudo bem? Tá. E o que seria esse espaço branco? Alguém tem ideia? Que a gente chama, o Enzo falou, você usou o termo não corado? O que você usou? Eu falei não corado, não contrastou. A gente usa esse termo aí de cromofobia. O que é cromofobia? Não cora. Fobia, cromo. Não cora pelo corante aí. Mas a estrutura está lá. É que ela não tem, ele falou isso, não tem afinidade pela hematoxilina nem pela eosina. É um componente, na verdade, uma inclusão citoplasmática que mora aí no hepatócito. Alguém tem ideia? Quem são as inclusões? Alguém sabe? Glicogênio é uma inclusão. Lipídio é uma inclusão. Pigmentos, por exemplo, melanina é uma inclusão. Outros pigmentos. Então esse pigmento mora aí. Esse pigmento não. Essa inclusão mora aí. Pensando em hepatócito, o que vocês acham que ele pode ter como inclusão? Glicogênio. Uma das maiores fontes de reserva energética é o fígado. Né? A gente vai ver também que tecido muscular estriado esquelético tem glicogênio. Então não cora. Né? A gente vai ver esse citoplasma que a gente fala, a coloração não é homogênea, não é rósea na sua totalidade para cada célula. Tudo bem? E essa definição é de cromofobia. Ok? Tem muita gente que chama, pode falar, imagem negativa. Mas o termo mais usual para esse caso é cromofobia. Mas se eu colocar imagem negativa está errado? Não. Tudo bem? Porque já já a gente vai discutir esses dois termos. Mas não. Para não corando na hematoxilina na eosina, eles têm que ser neutros? Como é que é? Como ele não cora tanto na eosina quanto na hematoxilina, são brancos. Seriam neutros? Neutros o que você fala? Serão substâncias neutras? Não, teriam ele é carga? açúcar. Não? Ele é açúcar. Eu não sei muito química, hein? Não sei o básico do básico. Açúcar é neutro? Não sei. Qual é o corante que cora açúcar? Já chegaram nisso? A professora Thaís falou de coloração? PAS, PAS, né? Que a gente chama de ácido periódico, o A e o P desse PAS é ácido periódico e reativo de Schiff. Cuidado que não é de Schiff, hein? O Schiff não fez nada, é ácido periódico e reativo de Schiff.
que cora aí o glicogênio, ok? Não é o único. A gente vai ver já que tem outros corantes para açúcar, ou glicogênio, no caso aí. Esse buraco branco que o Edson falou, ele não pertence à célula. Na verdade, todo fígado vai ter uma estrutura que é chamada veia centrilobular. E dessa veia partem cordões radiais de hepatócitos, né? Eles se organizam de maneira, vamos falar assim, como se fosse em fileira indiana, tudo bem? É uma glândula, o fígado é uma glândula anfícrina, mista, tanto exócrino como endócrino. Isso é a definição que a gente vai aprender. E ela é cordonal, porque glândulas endócrinas a maioria são organizadas dessa maneira, em arranjo cordonal. Tudo bem? E aí nós temos a veia centrilobular, porque a partir dela, esses arranjos em fileira, não está um momento muito grande, vocês não estão vendo, mas vocês vão ver mais pra frente. Eles se organizam de maneira radial aí para formar um lóbulo clássico do fígado. Tem vários lóbulos que a gente vai entrar depois nessas definições. Tudo bem até aqui? Então, com isso eu abordei o HE, abordei o que é basófilo, o que é acidófilo, o que é cromófobo. Posso chamar de imagem negativa? Pode, assim vai. Que não vem membrana, que não vem envoltório, o que é nucleolo, ok? Não quero ouvir roxo e róseo. Né? Falou em HE, basófilo e acidófilo. Tudo bem? Alguma dúvida? Só aproveitando, porque eu vou falar isso na nossa próxima aula. Forma de célula. Qual é a forma dessa célula? Se eu falei que a forma do núcleo acompanha a forma da célula, qual é a forma dessa célula? A gente não vê membrana. Então a gente tem que imaginar que ela tem um contorno, né? Como essa aqui tem um contorno mais visível. Mas essa aqui, qual é a forma dela? Ou essa aqui? Pavimentosa, achatada. A gente vai ver isso na próxima aula, as formas. Existem células pavimentosas, células cúbicas, que normalmente têm núcleo redondo, e células cilíndricas ou columnares, que normalmente têm núcleo ovalado. É muito importante isso para a nossa próxima aula. Forma de célula, forma de núcleo. Tudo bem? Tá, vamos seguir. Essa é, na verdade, vamos falar assim, a bateria de coloração de hematoxilina e eosina. Naquele vídeo, eu não sei se ele fala assim, com detalhes como que é essa bateria, como que eu tenho que passar para corar no final, ano, enfim, mas é só para vocês observarem. Se vocês quiserem ver uma coloração, fazer uma coloração de hematoxilina e eosina, nosso laboratório de histotecnologia que fica nesse mesmo andar pode mostrar isso para vocês. Você tem lá isso aí, montado, né? Vocês podem combinar com o técnico, enfim, para ver essa montagem. Né? Tá, claro que antes da coloração, que isso aqui é só coloração, pela hematoxilina e eosina. Antes da coloração, veio todo um processamento anterior do material. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Qual é o primeiro ponto desse processamento a partir da coleta do material? O que eu tenho que fazer? Fixar. Tudo bem? Que a gente vai recordar isso já. A fixação é o primeiro ponto, né? E a gente vai seguindo o processo, vamos dizer, etapas, até que chega na etapa da coloração. Depende do que eu quero. O padrão ouro é uma hematoxilina e eosina, mas pode ter outro corante aí que sempre utilizado, como o PAS que a gente acabou de falar. Né? Então são corantes que, dependendo do que eu quero, eu vou usar naquele momento. Né? Então percebam, tem que tirar o meio de inclusão, porque isso aqui é inclusão em parafina, que é o principal meio de inclusão usado. Então ele fala assim, desparafinizar em xilol. Xilol é uma substância usada tanto aí no processamento do material quanto da coloração. E a gente vai falar já sobre ele. É um agente clarificante. A gente vai falar sobre isso já. E para eu tirar ele, né, para o material ficar duro, blocado, eu tenho que usar o xilol. Depois eu vou hidratar. Qual que é a função dessa hidratação? Os corantes são aquosos. Você não mistura.
eu tenho que pôr água na história aí de novo, né? Aí eu uso a hematoxilina, que ele está mostrando aí, isso é variável de tempo, de técnica para técnica, cada laboratório tem a sua técnica, então isso é variável. Depois passa água entre o corante, a hematoxilina e a eosina, passa uma água para lavar, tirar o corante, etc., para a eosina poder entrar. Depois eu desidrato, tiro a água, séries de álcoois. Aqui eu vou levar até o álcool que tem mais água. Aqui eu vou tirar todo o álcool, então eu vou colocar 100%. Né? Depois eu tenho que necessariamente passar pelo xilol de novo, montar a lâmina e observar. Essa colocação de uma lamínula em cima da lâmina é fundamental para a gente ter uma melhora na óptica, conseguir enxergar melhor o material. Alguém lembra como é que é, ou como é que é chamado a substância que vai colar a lamínula no material que está na lâmina? Bálsamo do Canadá. Bálsamo do Canadá é o principal, mas tem verniz, tem vários aí, né? Qual é o mais barato? O verniz, com certeza, que é o que tem aí na maioria das lâminas das caixas, da caixa, né, que vocês vão usar. Mas o bálsamo do Canadá é o padrão ouro, também é. Para que serve essa lamina? Além de aumentar a qualidade óptica, a visualização, proteger o material, né? Porque senão como é que faz? Imagina a gente olhar todas as vezes e esbarrar nesse material, né? Mas tem lâminas que vocês vão ver técnicas que não são usadas a lamina. Por exemplo, o esfregaço sanguíneo. Geralmente o esfregaço não vem com lâmina, a não ser que eu queira preservar esse esfregaço, que é o caso da caixa de vocês, eu vou colocar lamina. Mas normalmente no laboratório, quando se faz um esfregaço, eles fazem o esfregaço sem colocar lamina. Tudo bem? Então isso é variável também de técnica. Alguma dúvida até aqui? Sim. Tá. Só pensando em lente e comparar microscópio de luz com de luz branca com microscópio eletrônico de transmissão. Eu nem vou falar do varredura. Quais eram as lentes que vocês aprenderam que tem no microscópio de luz? Condensadora, eu estou falando da luz passando pela primeira lente. Depois, objetivas e depois a ocular ou oculares. Se for monocular, é luz por binocular de luz. Né? Tem microscópios com mais, por exemplo, várias pessoas, vários observadores, 5 podem usar, mas cada um tem as suas duas oculares. Né? Tá. Então, repare, o microscópio eletrônico vai usar a fonte que eu perguntei lá. Microscópio de luz branca, eletrônico, feixe de elétrons. Né? Aí, olha a primeira lente condensador, os dois têm. O material sempre é colocado entre a lente condensadora e a lente objetiva, igualzinho. Só que aqui é uma lâmina de vidro, que a gente chama de lâmina histológica, e a corada, normalmente, e aqui é uma grid de metal. Como se fosse se a gente pegar a tampa de uma caneta, Bic, olhar, não a pontinha dela de fora, mas a de dentro, onde encaixa, é mais ou menos aquele tamanho onde encaixa a caneta, né? É uma grid de metal que a gente coloca o corte lá, então vocês imaginem o tamanho desse corte. E ele é trastado, como eu falei para vocês, né? Não tem corante, são metais pesados, né? Colocado nessa grid. E aí vem, no caso do microscópio de luz branca, e a gente tem a imagem final aí, as oculares, e no microscópio eletrônico é uma lente projetora, que a gente olha no microscópio, ou pode olhar também por ocular, ele tem os dois, né? Mas a imagem é projetada numa lente que a gente chama de ecrã. Não sei se alguém já viu o microscópio eletrônico aqui para poder entender o que eu estou falando. Mas qual é o objetivo que eu fiz, né, para mostrar para vocês? Que é a mesma história, tem as mesmas lentes praticamente, ok? E que o material sempre é colocado entre a lente condensadora e a lente objetiva. Tudo bem? Quantas lentes objetivas tem no microscópio? 4. De 4x, qual é a cor do aro dela? Vermelho. De 10x, qual é a cor do aro dela? Amarelo. De 40, azul. De 100, branco ou preto. Né? Vocês aprenderam. Sempre a gente começa pela objetiva de 4, usando parafuso macrométrico e micrométrico. Depois que a gente passar para de 10,
Não pode mais mexer no micrométrico, senão quebra a lâmina. Vocês estão cientes disso, ok? Esse também tem várias objetivas. A gente também pode mudar. Quando a gente olha e vai aumentando, né, a imagem que a gente vai olhando ali no ecrã ou na própria ocular. E a imagem que a gente vê no final é uma imagem preto e branco e nuances aí de cinza. Tudo bem? Sim. Só a diferença entre tudo bem que está em inglês, fonte de luz, fonte de elétrons. Lentes de vidro, lentes eletromagnéticas. A detecção é o olho ou você pode tirar uma foto, a mesma coisa, o ecrã, né? Ou tirar uma foto. A magnificação final, como que eu faço a imagem final? Um microscópio de luz. Objetiva vezes ocular. Por que é importante isso? Porque vocês vão desenhar. O monitor tem que saber qual é o aumento que o aluno desenhou. É 4 vezes? Se ele usou a objetiva de 4, o final é 40. E normalmente o objetivo é 10 vezes o aumento dela. E assim vai. Vocês têm que estar cientes disso também, né? Então tem que fazer a imagem final que o microscópio de luz consegue ter esse aumento máximo é 1.500 vezes, não mais do que isso. Já o eletrônico não, né? A resolução muito maior aí, que é a história do poder de resolução, que o Gessard aqui mostrar isso para vocês. Olha lá, a amostra pode ser viva ou morta, fixada, obviamente, sempre a eletrônica é morta. Corantes, aqui é metais pesados, então não existe coloração na microscopia eletrônica, né? E contrastação. Microscopia de luz pode ser barata até cara, o custo depende do microscópio. Existem microscópios muito mais caros do que eles oferecem, né? Por exemplo, o microscópio confocal é caro, comparado com esse que vocês têm aí, que já é caro, né? E o eletrônico é muito custoso, é muito caro. Por isso que normalmente é usado em pesquisa. Você não dá diagnóstico normalmente através de microscopia de eletrônica, né? Só em alguns lugares que eles usam, mas é caro, né? Eu só queria mostrar aí pra gente olhar. Todo livro traz isso, essa comparação. Ah, conseguiram. Tá. Olha o tamanho da grid de metal que eu tinha falado para vocês, que vai ali entre a objetiva ocular da microscopia eletrônica, e os metais pesados são o acetato de uranina e o citrato de chumbo, né? Que são esses dois metais que são usados aí para contrastação. Cuidado, todo ano tem corante coloração. Não existe coloração. Coração pela hematoxilina e usina. Não existe isso. Coração é coração. Coloração é outra história. Dá para entender isso? Toda prova tem erro, todo ano. Qual é essa coloração? A coloração é HI. Não tem essa denominação. Tudo bem? Coloração. Pois não. Só que usar o termo célula corada. Tudo bem. Ela é corada, não é colorada, né? Isso mesmo. Ok? Tudo bem até aqui? Vamos seguir. Tá. A gente vai aprender essa técnica em breve. Aí chegou a falar de montagem total? Chegou a falar? Então, isso é uma montagem total de mesentério. Eu vou voltar a falar dele na aula de tecido conjuntivo células, porque nós vamos falar dessas células aqui que eu circundei. Uma montagem total é uma amostra de um material extremamente delgado que você não precisa incluir, vamos falar assim, então não passa pela etapa da desidratação, da clarificação, é fixado, é corado, é montado em cima da lâmina, com alumínio em cima e já observa. Então não passa por todas aquelas etapas do processamento. A gente vai voltar a falar disso, né? E por que eu coloquei isso nesse momento? Para falar de duas coisas. Uma delas ela falou que é a metacromasia. Vocês lembram disso na aula? Gabriela Molina. O que é metacromasia, Gabriela? Tá, qual é o corante? Isso mesmo. Então, na verdade, essas três células circundadas são as fócitos. É uma célula do conjuntivo que nós temos aí, que vocês vão ver. Os mastócitos têm grânulos citoplasmáticos, grânulos, que é uma célula secretora.
pelo menos 50 mediadores químicos lá dentro dela diferentes. Tudo bem? Aí a gente joga o azul de toluidina, que é um corante básico. E ele vai mudar a cor. Tudo bem? Que é o que ela falou, mudou a cor. Então de azul ele vira uma coloração, é que aqui está muito grande, mas vocês vão chegar a ver. Meio pink, uma nuance diferente, não é azul na sua totalidade. Então a metacromasia é exatamente essa mudança na cor do corante, mas tem uma justificativa. Você sabe por que tem lá dentro que muda essa cor? Alguém sabe? A substância tem que ser carga o quê? Negativa. Pode falar. Heparina, exatamente. Então, essa imagem mostra uma macromolécula que a gente chama de glicosaminoglicana, e a heparina é uma delas. Mastócito tem, mastócito de tecido conjuntivo, que tem mastócito de mucosa, que a gente vai aprender, tem a heparina. Mastócito de rato, porque o humano é outra glicosaminoglicana. E a glicosaminoglicana é essa estrutura aqui que vocês estão vendo, que é açúcar puro. A gente vai ver, discutir isso mais pra frente. Mas reparem na carga dela, altamente sulfatada e carboxilada. Ela tem carga negativa, muito. E essa carga negativa que está aí, no caso a heparina que ele falou, vai empilhar a molécula do corante que tem carga positiva, que eu estou esquematizando ali cada um desses sinalzinho positivo. E é esse empilhamento da molécula do corante causada pela presença da glucosaminoglicana, no caso a heparina, é que vai dar a metacromasia, mudar a cor por causa do empilhamento. Dá para entender isso, pessoal? Tá. Não é só mastócito que tem glicosaminoglicana. A gente está vendo aqui um corte histológico de cartilagem hialina. Cada célula dessa é um condrócito, redondinho aí. E vocês conseguem ver que tem duas cores. Em volta dele é uma cor e entre eles é outra cor? Vocês conseguem ver? Onde que está mais corado? Em volta ou entre eles? Em volta. Que a gente chama de matriz territorial, super corada. E entre eles a matriz interterritorial, menos corada. Quando a gente olha isso, e eu falo, isso aqui é um corte corado por azulidolidina. O que vocês esperam encontrar exatamente nessa região em volta dele? Muito o quê? Eu acabei de falar. Glicosaminoglicana. Tudo bem? A cartilagem ali é rica em glicosaminoglicana. A concentração dela é ao redor da célula, por isso ela fica super corada. Dá uma certa metacromasia que muda a cor, porque a cor do corante é esse azulzinho aqui, né? Então aqui, olhando essa imagem, voltando, eu coloquei duas setas. E eu vou falar, os mastócitos são metacromáticos, por causa dos grânulos, né? Mas essas duas, ou esses dois núcleos que são apontados aí, são ortocromáticos. Qual é a diferença, então, entre metacromasia e ortocromasia? O que vocês acham? Orto não muda a cor do corante, exatamente. Então não tem um empilhamento da molécula para mudar a cor. Nada aqui, por exemplo, mas ele tem carga negativa, tem DNA, é núcleo. Mas ele é tão negativo a ponto de empilhar a molécula? Não. E aí a gente fala que os núcleos são ortocromáticos. Mas os grânulos protoplasmáticos do mastócito são metacromáticos. Até o núcleo do mastócito é ortocromático. Essa região aqui que é o núcleo tem a mesma cor dessa. Que a gente vai discutir isso mais pra frente. Eu estou dando definições que a gente vai usar já de novo. É importante que vocês tenham isso em mente. Tudo bem? Sim. Dá para ver que são dois tipos de núcleos, né? Que vocês estão vendo ali. E tem uma justificativa disso mais pra frente que a gente vai falar. Quem são os núcleos, quem são as células que constituem o mesentério? Vocês sabem o que é o mesentério? Se a gente pegar o intestino grosso, o intestino delgado, o grosso tem, mas tem um pouquinho. Tirar da cavidade abdominal, isso todo animal tem, e levantar ele, tem uma membrana, que a gente chama de membrana serosa, que ela serve para levar grandes vasos e nervos para o intestino. O intestino do homem tem 6 metros, fica todo colado lá dentro da cavidade abdominal. Então, para ele receber inervação e nutrição, vasos mais calibrosos, eles correm ali, e aqui a gente tem um vaso, nesse mesentério. O intestino grosso tem um mesocolo, também é a mesma história. A gente vai discutir disso depois, mais pra frente. Né? Tudo bem até aqui?
Sim. Então a gente já sabe aí o que é metacromasia ou ortocromasia. E aí, de repente, eu chego nessas imagens, que é tanto em relação à técnica, que a gente vai ao longo do curso falando, quanto em relação à coloração. Coloração, não é coração. Tudo bem? Vamos olhar aqui. Essas duas imagens, isso aqui é montagem total de mesentério, e isso aqui é a túnica média de um vaso super calibroso, que é a aorta. Qual é a semelhança entre essa parte do mesentério com essa? Eu estou mostrando esse elemento bem fininho. Vocês conseguem ver esse elemento bem fininho? Tem um bem fininho e tem um mais espesso. Todo mundo consegue ver isso? Filamentoso, fio. Tudo bem? O mais espesso é o colágeno 1, que é assim, a quase totalidade das nossas proteínas, o que tem mais quantidade na gente, na nossa constituição, é o colágeno 1, né? E o mais fininho que vocês estão vendo aí é fibra elástica. O que eu estou querendo mostrar? Para a gente ver material elástico em fibra, e o mesentério é um que mostra, não cola em HI. Eu tenho que usar um corante especial. Qual é o corante? Alguém sabe? Porcelina, resorcina fucsina, Verhoff, e assim vai. A túnica média da aorta. Vocês imaginem a aorta, que é o primeiro vaso recebendo do coração um sangue que vai entrar com toda velocidade lá. A parede tem que ser uma parede elástica, tudo bem? E ele tem essas lamelas elásticas, essas bem douradas que vocês estão vendo aí, para suportar essa pressão. Material elástico, que eu também só vejo, em HI eu não vejo, se eu curar, por exemplo, porcelina. Essa é montagem total, é uma técnica que a gente vai ver, isso aqui já não, é corte histológico. Eu sempre vou falar, isso é um corte histológico, isso é uma montagem total, para a gente ver o que é que a gente está olhando, né? O que a gente vê aqui, então, além das fibras colágenas, além das fibras elásticas, a gente vê células, vocês estão vendo aí, ó? A maioria dessas células são os mastócitos que a gente identificou em azulidolidina, mas em orceína eles não são identificados, porque é muito corante. Meu foco é ver fibra, material elástico, não é ver mastócito. Ah, mas eu quero ver mastócito, vou procurar por azulidolidina. Tudo bem? Depende do objetivo, né? Vocês vão ver que material elástico tem de 3 tipos: em fibra, em rede, cartilagem elástica da nossa orelha em rede, ou em lamela. A gente vai discutir isso mais pra frente. Tudo bem? Isso aqui, alguém reconhece o que seja isso? Isso aqui é sangue. Outra técnica, esfregaço sanguíneo. Não tem nada a ver com corte histológico, não tem nada a ver com montagem total. E a coloração não é HE, não é orceína. Alguém sabe? Mistura do Manovski, que recebe nomes: Guinnison, Eichmann, Wright. O que vai nesse corante? Os 2 corantes que vocês conhecem. Um corante que vocês conhecem, o outro não é a hematoxilina. É a eosina, que vocês conhecem, e o azul de metileno, que faz o papel da hematoxilina. Tudo bem? Então os núcleos serão basófilos. Essa célula tem núcleo, essa também. Os núcleos serão basófilos por causa do azul de metileno, ok? E a hemácia, que não tem núcleo, ela vai ser acidófila por causa da eosina, ok? Tá. O neutrófilo, esses 2 são neutrófilos, vocês vão aprender mais pra frente, que é vamos falar assim, o leucócito granular mais numeroso que a gente tem no corpo. A gente vai voltar a falar sobre ele, né? São estágios de amadurecimento diferentes. Esse é mais jovem, que é chamado de neutrófilo bastolete, e esse é mais velho, que é chamado de neutrófilo polimorfo-nuclear. A gente vai ver isso já já. Ele tem grânulo, é que está em pequeno aumento aí. Tem um monte de pontinho. E os grânulos que se coram por um terceiro componente do corante, que aparece por causa da oxidação com o tempo, que é o grânulo azurófilo, ele vai identificar essa célula. Azurófilo, de onde vem isso? Do azul de metileno. A gente tem o azul inicialmente, quando ele vai ficando velho, ele vai formando um terceiro componente do corante, que é o azul de metileno. Aí ele fica com 3
vamos falar assim, entre aspas, constituintes desse corante. Né? O que eu estou querendo falar? Quem for para a área de patologia, né, um corante recém-feito, uma mistura romanófis recém-produzida, os dois corantes iniciais, não é legal para curar um esfregaço. Ele tem que esperar envelhecer um pouco para aparecer o azul. Né? Então são dicas aí que vocês vão aprender com o tempo, principalmente quem for nessa área, dessa patologia. Tá, o esfregaço não tem nada a ver com corte histológico. Depois eu vou falar dele mais pra frente nessa aula mesmo, e vocês vão poder ver como que ele é feito. Né? Hemácias, que é a grande maioria, e esses pontinhos roxos que vocês estão vendo ali, são plaquetas. A gente vai ver isso como bem. Ok? E essa coloração aqui, repare que não é uma coloração, que não é HE também, o HE. Isso aqui é linfonodo, que é um órgão linfóide, que a gente vai falar sobre eles. O que está nessa rede negro que vocês estão vendo aí é colágeno 3 com fibra reticular. Especificamente, o órgão linfóide, o arcabouço de sustentação de órgãos linfóides, exceto o timo, é feito por colágeno 3. E se eu quiser ver ele, eu não vejo em HI, eu não vejo em orsenina, eu não vejo em mistura Romanovski. Eu tenho que fazer uma coloração especial. Alguém sabe? Coloração argêntica. Prata. Né? Tudo bem? Então, assim, comecem a se familiarizar com essas denominações, saber os corantes, saber as técnicas, porque isso vai ser contado. Né? Ok? Tanto na biologia celular quanto na histologia. Posso passar? Tá. Esses são os conceitos básicos. Ah, não, falta mais um pouquinho. Olha a bateria. Quando eu coleto o material, a partir da coleta do material, eu vou seguir esse processamento aqui, ó, para inclusão em parafina, que é o que o filme mostra, vocês têm que saber. Porque eu vou mostrar uma etapa e falar, a etapa que antecede, eu não estou falando daquela etapa que eu estou mostrando, estou falando da anterior, vocês têm que saber. A etapa que sucede, vocês têm que saber. Tudo bem? Decore salteado aí o que vai acontecendo em cada uma. A coloração que eu mostrei lá de HI, olha ela aqui, olha, é uma das etapas, né, dessa rotina, desse processamento histológico, né? O laboratório de patologia usa, o laboratório de biotecnologia usa, qualquer material que incluído em parafina vai usar essas etapas aí. E qualquer erro que tiver nessa etapa, em qualquer etapa, gera um problema. Alguém sabe como que eu chamo isso? Artefato de técnica. Aí a gente vai saber, isso tem dente de navalha. Que etapa que aconteceu? Na microtomia. A célula parece que tem muita água aí no material. Ele fica meio aguado. Etapa da desidratação. Tem bolha na minha lâmina, etapa de montagem, e assim vai. Então qualquer falha vai gerar um artefato. Não é legal. Dobra. Às vezes o material vem dobrado. Qual que é essa etapa? A etapa da pescagem, para colocar o corte na lâmina. Preciso saber disso? Preciso. Ok? Pois não. Essa é a última. Essa. Aqui mesmo. Lógico, curado de informação da gente. Isso com o tempo vocês vão aprender. Tem mais aí o conceito. Vamos olhar. Cada estrutura, os dois são partes histológicos, incluídos em parafina, corados em HI ou HI. Tudo bem? Cada bola dessa é uma célula adiposa, um adipócito que a gente chama de unilocular. E eu circundei uma célula que mora numa vilosidade intestinal e a célula caliciforme. E a porção apical dela, ela tem núcleo e tem a porção apical não parada. Ela está aí com a mesma cara dessa. O que eu estou querendo mostrar aí? De novo, a cromofobia ou imagem negativa. Tudo bem? A gente fala imagem negativa para o lipídio, porque o que aconteceu aqui com esse lipídio? Ele é preservado
durante a preparação do material, onde ele passa por todas aquelas etapas? Não, ele é retirado. Em qual etapa? Da clarificação. Não é a etapa do xilol. Tem um nome isso aí, clarificação, que eu uso xilol. Tudo bem? Tá, então ele é retirado. Qual é a denominação que normalmente a gente usa, que é mais comum? Falar imagem negativa, porque não está lá. Ah, mas eu posso falar em cromofobia? Como é que eu vou falar que não tem cor, que não corou, porque não tem afinidade, se a estrutura não está lá? Dá para entender isso? Né? Então, o mais certo, nesse caso, é chamar imagem negativa. Tudo bem? E nesse aqui, qual é o mais correto? A porção apical da célula calciforme contém grânulos de secreção. E esses grânulos, a maior parte ali é glicoproteína. Glico, açúcar. Come HE? Não. Qual é a denominação que eu uso mesmo aqui? Cromofobia. Ah, mas eu posso falar imagem negativa? Até pode. Esse eu não posso falar cromofobia, porque foi tirado. Tudo bem? Então eu prefiro chamar, nesse caso, da estrutura que está lá, de cromofobia, que não é corado, não é corante. De novo, qual é o corante que eu poderia utilizar para ver isso aqui corado? PAS. Azul, tem outros corantes aí, peraí. Azul, de metileno, mas eu vou lembrar. Mas tem outras colorações. Tudo bem? PAS é o melhor, pode falar. Só no vídeo, que é imagem negativa. Tem mais coisa. Estou só mostrando ele. Imagem negativa normalmente é quando a estrutura é retirada. Mas, por exemplo, quando eu olho o plasmócito, que é aquela célula que produz a imunoglobulina, na microscopia de luz ela tem uma faixa branca, que a gente chama de imagem negativa do Golgi. O Golgi está lá, mas o Golgi é membrana, eu não vejo. Eu também chamo de imagem negativa, não chamo de cromofobia. Tá? Então, assim, tem algumas situações que batem com o que eu estou falando, tem algumas que meio que fogem. Esse eu vou falar imagem negativa. Esse eu posso chamar de cromofobia ou imagem negativa. Eu prefiro cromofobia. Azul de Alcyon, que era o que eu queria mostrar no outro. PAS é azul de Alcyon. Tudo bem? Posso seguir? Pois não. Oi? P é periódico, A é ácido, então é ácido periódico e ácido está em inglês, né? E reativo de Schiff, o S é Schiff. Ok? Vou seguir. Tá. A aula começa aqui. Tudo isso anterior é conceitos que eu pedi para vocês verem também na cabeça. Vocês já tiveram parte do sistema da especialização para a aula de química eu vou usar membrana e principalmente especialização de membrana. Então vocês vão ver lá nos conhecimentos prévios que eu vou falar. Eu preciso das especializações para a gente poder falar primeiro tecido do tecido epitelial. Tudo bem? Venham com esses conceitos aí. Tá? Vamos olhar essas três informações aí. Quem aqui já, eu acho que a maioria, né? Já tirou sangue? Praticamente. E vocês foram em que laboratório? A gente pode ir no laboratório de análise clínica, ou um que além da análise clínica, ele também tem anatomia patológica. Quem é de Rio Preto aqui? Por exemplo, Tajara é um laboratório que tem análise clínica, ele não é laboratório de patologia. Tudo bem? Quem é o outro laboratório que é o LARPAC? Já ouviram falar? Ele é de anatomia patológica, ele não é de análises clínicas. Então, assim, e nenhum deles é de histotecnologia, ninguém vai ali no nosso laboratório tirar sangue, né? Então, existem diferentes laboratórios para aquilo que eu quero fazer. Por exemplo, quem já fez biópsia aqui? Toda endoscopia tira pedacinho para fazer biópsia, né? Que a gente vai falar hoje. Qual laboratório que é encaminhado essa biópsia? De análise patológica. Ah, mas eu estou com algum problema, eu estou com câncer? Não, é isso, é que o laboratório de análise clínica não faz isso. Tudo bem? Então, é nesse sentido aí, o que é cada laboratório, né? Então, vamos lá. De análises clínicas, é para você ver se o indivíduo tem algum
parasita, testes microbiológicos, fungo, qualquer problema aí de bactéria, enfim, ou sangue, né? Então, é diferente de eu encaminhar, não posso encaminhar para o laboratório de análises clínicas uma biópsia, tudo bem? Mas ele pode estar associado a um laboratório também de anatomia patológica. O Lator Clean, quem é daqui de Rio Preto, antes tinha os dois. Agora ele deixou de ter o serviço de anatomia patológica. Ele virou um laboratório de análises clínicas. Ok? Tá. E uma anatomia patológica é onde eu vou encaminhar para dar diagnóstico de doença. Biópsias são encaminhadas para ele. Né? Material cirúrgico que a gente vai discutir. O indivíduo, por exemplo, depois de toda vamos falar assim, a investigação de um adenocarcinoma de mama, por exemplo, chegou numa cirurgia que tem que tirar, por exemplo, um quadrante da mama. Decidiu-se tirar o quadrante, porque às vezes pode não tirar, né? Enfim, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Para onde que vai ser encaminhado esse pedaço inteiro? Para o laboratório de anatomia patológica. E lá ele vai ser recortado, tingido, dependendo do que vamos falar assim, direcionado pelo cirurgião que fez aí a cirurgia, a retirada aí desse material. Tudo bem? E finalmente, a gente tem o nosso laboratório de isotecnologia, que é esse que fica aqui no corredor, não sei se vocês chegaram a ver. Né? Esse laboratório, ele não é de análises clínicas e ele não é laboratório de anatomia patológica, ele é um laboratório didático, para fazer as lâminas que vocês têm aqui. Tudo bem? Não tem nada a ver aí, né, no sentido de encaminhar alguma coisa desse laboratório. Tá. Isso, todo material a gente chama de amostra, né? E como que a gente obtém essa amostra? De várias maneiras. Mas essa amostra é o quê? É célula ou já é o tecido que constitui um órgão? Vamos voltar do órgão para tecido e para célula. Tá? Vamos pegar, por exemplo, uma pele. A pele é o nosso maior órgão. Ela é formada pelos 4 tecidos básicos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Bem? Isso é um órgão. Mas qual tecido que me interessa? Eu quero ver só a epiderme, que é só o tecido epitelial. Né? Isso é tecido, os 4 tecidos para formar um órgão. Ou só células. Por que eu estou falando isso? Existem técnicas citológicas, chamada de citopatologia, onde o meu foco é célula livre. Ou existem as técnicas onde eu já tenho órgão e, consequentemente, tecidos. As células não estão livres. Dá para entender isso, né? E é onde a gente vai fazer, por exemplo, uma biópsia, vai pegar uma peça cirúrgica, por exemplo, um útero, foi retirado por videolaparoscopia, uma vesícula biliar, né? E o material, por exemplo, é obtido por necrópsias, erroneamente chamado de autópsia, né? Correto necrópsia. Tudo bem? Existe um laboratório específico também para isso. Vocês sabem qual é? Para onde vai encaminhar, para onde se encaminha um indivíduo que morre, por exemplo, dentro de casa? Para onde? Tem 2 laboratórios, o SVO e o Laboratório de Medicina Legal. Para onde vai? Medicina Legal. Não se sabe se a pessoa foi morta por outra pessoa, o que aconteceu, se ela se matou. Tem que fazer necrópsia. Tudo bem? Bala, faca, tudo vai encaminhado para esse laboratório de medicina legal. Quando é, por exemplo, um indivíduo que está no hospital, que se sabe o que ele tem e ele acabou morrendo, normalmente vai para o SVO, Serviço de Verificação de Órgãos. Até então, todos fazem necrópsia, né? A não ser que o médico assine e fala, não, ele morreu de infarto, não precisa fazer a necrópsia, já sei a causa da morte, né? Aqui dentro tem o SVO, que eu acho que a anatomia ela tinha uma parceria com a patologia para vocês poderem ver necrópsias, eu não sei se existe essa parceria. Se não, quando vocês tiverem um curso de patologia, eu acho que vocês vão passar para ver como é que é uma necrópsia, né? Medicina legal já não é aqui, não tem aqui dentro da instituição. Tudo bem? Então é só que eu quero mostrar. O que é? É célula ou é tecido que constitui órgão que a gente vai olhar essa amostra ou observar essa amostra? Né?
A gente vai começar pelas técnicas citopatológicas, ou citopatologia, ou citológicas, enfim. E olha agora, de onde que esse material pode ser vindo? De excreções. E fala uma excreção. Saliva. É diferente de secreção. E aí, o que é uma excreção? Eu vou analisar, por exemplo, o quê? Urina é uma excreção. Saliva, que pode ser excreção e secreção, depende aí, né? Tudo bem? Mas é um nome de excreção. E assim vai, né? Punções. Vocês vão ver aí, punção aspirativa e não aspirativa. Por exemplo, a coleta de sangue é uma punção. Aspirativa a vácuo, que normalmente a gente usa quando a gente vai, tem aqueles tubos. Já viram isso? Não é mais agulha, né? Normalmente. Não é recomendado isso. Cada tubinho tem uma tampa diferente, vocês já viram? E especificamente, dependendo do que o médico pede, cada tubinho é coletado por essa função aspirativa. A vácuo, né? A gente vai falar já já. É célula, né? Apesar do sangue ser um tecido conjuntivo especial, né? Esfregaço. Esfregaço é diferente de espalhamento. Esfregaço sanguíneo não é a mesma coisa do Papa Nicolau. O Papa Nicolau é um espalhamento. Erroneamente os médicos chamam ele de esfregaço. Não é. E a gente vai aprender sobre isso, né? A técnica da raspagem, vou raspar em um determinado local, por exemplo, o Papa Nicolau envolve a raspagem, tirando células lá do cervix, do ectocervix, e estou espalhando uma lâmina. Vocês vão ver isso que eu vou mostrar. Okay? O esfregaço não envolve a raspagem. Né? Secreções eu posso coletar. A diferença de secreção é que eu aproveito as coisas. Excreção eu estou eliminando. Né? E o decalque ou imprint. Isso aqui é muito utilizado em necrópsia para você tem um diagnóstico macroscópico, validar esse diagnóstico macroscópico, é feito na hora. É realmente carimbar aquele órgão numa lâmina, vocês vão ver, por isso que é chamado de decalque ou imprint. Né? Em cada técnica dessa, eu posso usar corante ou não, depende, vocês vão ver aí a análise, posso fazer uma análise bioquímica, enfim, né? A gente vai falar sobre isso, começar a falar exatamente sobre a citopatologia. Depois a gente vai para esse material patológico ou não. Né? Quando eu olho esse material, que vem de biópsia, peça cirúrgica ou de necrópsias, normalmente esse material é incluído em parafina. Dá para entender isso aqui não? Né? Ah, mas eu posso fazer um bloco de células, incluir em parafina e guardar esse conjunto de células para a eternidade? Porque bloco de parafina você guarda para sempre. Né? Posso, que é a técnica do cell block, que já eu vou mostrar para vocês. Tudo bem? Então são essas coletas de amostras, depende do que eu quero, que pode ser só célula, pode ser um órgão de conjunto de tecidos, e o que vai acontecendo em cada técnica, o que eu vou usando em cada técnica, que é o objetivo da nossa aula. Tudo bem? Tá? Vamos começar pelas técnicas citológicas, então, ou citopatologia. As células podem ser individualizadas ou pequenos grupos de células que a gente vai coletar e vai tentar, suspeita-se de um diagnóstico e você começa por aí. Vamos pensar num indivíduo que tem suspeita de adenocarcinoma de mama. Alguém já aqui na família teve algum indivíduo assim? Normalmente vai ao médico, né? Vi um caroço. Vê se vocês concordam comigo com isso. Vai para imagens radiológicas, fazer ultrassom, fazer uma tomografia. Depois vai para uma punção. Ou não. Fizeram punção? Que a gente chama de PAF. Punção aspirativa por agulha fina. Ou pode fazer uma corbiópsia. É isso que a gente vai discutir agora. Mas começou de uma observação clínica. Depois passou para a imagem, depois para a coleta de célula, e depois se foi realmente falado, não é um adenocarcinoma, confirmado por uma biópsia, né? Ele vai para a retirada dessa peça. Que aí a gente cai no anátomo patológico, tira o quadrante para fazer biópsia, assim por diante. Então são passos que você vai encaminhando o paciente com técnicas inicialmente menos invasivas, dá para entender isso? Menos
custosas, mais fáceis de se obter e que não causa complicações para o paciente. Você começa sempre do mais básico, né? Não começa logo, vou tirar isso porque eu vi um caroço. Não é assim. Isso vale para a dermatologia, quando se observa uma pinta estranha. O dermatologista normalmente usa um dermatoscópio, se alguém já viu isso aí, é isso que acontece, né? E assim vai. Tudo bem? Uma tireoide que tem cistos, primeiro se faz uma imagem, depois se faz uma punção e é a mesma história, né? Tudo bem? Tá, então essas técnicas são tranquilas e menos invasivas, não são custosas. Vamos pegar, por exemplo, uma suspeita de câncer de colo de útero. Hoje em dia tem a vacina do HPV, né? Que previne muito, né, o desenvolvimento desse câncer de colo de útero, tanto para menino quanto para menina, né? Ok? Tá, o indivíduo vai lá no ginecologista, homem, mulher, coleta, que a gente vai ver no raspagem, faz o espalhamento, faz o Papa Nicolau, o corante é chamado de corante Papa Nicolau, mesmo nome. Aí vem as gradações que o patologista fala, se é grau 1, se é grau 2, a gente vai ver isso aí, tá? Vocês não tem que ficar decorando isso, né? E no final dá, realmente, o seu grau é grau 5. O que o médico vai fazer? Ele vai retirar aquela parte. Ou vai retirar todo o útero, ou vai fazer tratamento. Aí que vai seguir o tratamento do indivíduo, baseado nessa técnica inicial que era o Papa Nicolau, que era o mais básico. Dá para entender o que eu quero falar, né? Tudo bem? Vamos seguir aí. Tá. Eu posso fazer a coleta direta de excreções, como eu falei para vocês, urina, escarro, catarro, fezes, vômito, saliva, consideradas excreções fáceis de se obter. Vou chamar a atenção para a saliva. Hoje em dia, a saliva está sendo muito substituída em relação ao exame de sangue, que é mais invasivo você enfiar uma agulha no indivíduo e você coletar uma saliva. Então, muitas coisas que antes eram pesquisadas no sangue estão sendo substituídas pela pesquisa na saliva, o que é muito bom para o paciente, né? Então, eu posso coletar, fazer coleta direta dessas excreções, né? Tá, vamos seguir aí. Existe coleta direta de fluido corporal ou líquido orgânico, que a gente chama de centese. Deixa eu botar que a gente vai explicar mais. A gente chama de centese. Só que para cada local que eu coleto esse líquido, ele tem um prefixo. Então, por exemplo, vou coletar a urina através de uma punção, deixa de ser uma punção. E essa coleta de urina para fazer a ureanálise é chamada de cistocentese. É muito comum fazer isso em animal, cachorro, gato, não sei se alguém tem aqui já viu isso, quando se faz coleta clínica veterinária, para fazer coleta de sangue de urina e ver, analisar a urina dos animais, né? Porque para a gente é mais fácil fazer xixi no copinho, né? Agora o animal não tem como, você vai ficar com, né, vindo lá, não tem como. Então é muito comum. Olha agora, líquido pleural. Alguém sabe o que é pleura? Pleura é uma membrana serosa que envolve os nossos pulmões. A gente vai ver o conceito de membrana serosa na próxima aula. Só que essa membrana serosa ela tem dois folhetos. O visceral, que é colado no pulmão, e o parietal, que é colado na cavidade onde o pulmão mora. Mas tem um espaço ali no meio, entre os dois folhetos. Tudo bem? É desse espaço que é coletado. Por exemplo, está falando aqui, o indivíduo teve um derrame pleural. Aumentou o líquido lá dentro. Pode não ser sódio, ou pode ser sangue, que pode aumentar ali. Então se faz uma punção, e essa punção é chamada de toracocentese. Tá, mas pode ter então agora, ao invés do líquido pleural entre as duas lâminas, a visceral e a parietal, que constituem a pleura, eu posso encontrar isso no pericárdio. O pericárdio é a mesma membrana serosa, mas que envolve agora o coração. E o pericárdio também tem duas lâminas, a lâmina parietal, a visceral colada no coração e a parietal colada na cavidade. A gente vai discutir isso na próxima aula. No meio, que normalmente não tem uma abundância de líquido, eu vou fazer
a punção, que é chamada de pericardiossintese. Posso ir lá no abdômen e coletar o líquido peritoneal. Peritônio também é uma membrana serosa. A lâmina visceral colada nos órgãos e a parietal colada na cavidade. No meio pode ter um monte de líquido, aumentar. E aí, quando a gente faz a punção dessa região, né, do líquido peritoneal ou acético, a gente chama de paracentese. Repare que o prefixo vai mudando de cada local, né? E a gente pode fazer a coleta do líquido amniótico de uma grávida para fazer testes, se for o caso, e isso é chamado de amniocentese. Tudo bem? Então, isso são técnicas de punção, não deixa de ser, né? São punções, faz de cavidades que contêm líquido. No caso, o amniótico é normal, mas esses aqui não são. A urina também é normal. Mas ter muito líquido entre a pleura, né, as duas lâminas, ou no pericárdio ou no peritônio, não é bom. Tudo bem? Olha um indivíduo com uma condição de aumento de líquido na cavidade abdominal. Isso pode ser por várias causas, inclusive parasitoses, né? E a gente vai discutir isso depois. O que eles vão fazer? Eles vão esvaziar, vão tirar esse líquido daí, que é chamado de líquido acético ou líquido peritoneal. E vão examinar esse líquido, ver o que tem aí dentro. Ok? Paracentese. Preciso saber esses prefixos? Sim, precisa saber. O que é uma centese, o que é uma punção e de que região que tem e que é essa denominação. Ok? Vamos seguir. Tá. Quais são os cuidados quando eu faço essa punção desses líquidos orgânicos? O que vale também para as excreções que eu falei anteriormente. Lembra que a urina estava lá e a urina está aqui agora, né? Quais são os cuidados? Esses líquidos, eles podem ter muita proteína ou pouca proteína. Qual é a vantagem disso? A rapidez que tem que ser analisado. Então, um líquido, um fluido corporal pobre em proteína ou muco, como o líquido cefalorraquidiano, tipo líquor, a gente fala ainda ou urina, que são pobres em proteínas ou muco, ele fica poucas horas na geladeira. Se eu não puder levar no laboratório, tem que levar rápido, porque ele acaba, não tem sentido guardar por muito tempo, porque acaba, assim, dando falso negativo do resultado ali, né? Se eu não conseguir levar em poucas horas no laboratório para fazer análise, eu tenho que misturar aí com etanol a 50% e levar no dia seguinte. Ah, mas eu não vou fazer isso. Claro que não, é o técnico que vai fazer, que coleta normalmente, o patologista, enfim, né? Mas só para falar para vocês que precisam ter alguns cuidados nessa coleta dessas amostras. Se a pessoa não tiver conhecimento, nada adianta coletar o material e depois perder esse material. Tudo bem? Mas se o líquido corporal, orgânico, aí for rico em proteína, não tem tanta essa necessidade de correr. Por quê? Porque a proteína, o muco, protege as células que estão lá, que nos interessa aí que a gente está comentando. Então, escarro, secreções do tubo gastrointestinal, líquidos serosos como pleura, pericárdio e peritônio, eles podem ser guardados sem misturar aí no álcool e encaminhados para o laboratório. Então, tem todo o procedimento aí, quem está no dia a dia de um laboratório, seja ele de análise clínica, seja ele de anatopatologia, ele sabe o que tem que fazer, né? Não é o médico que vai levar para o laboratório, né? É sim o serviço aí. Tá, para vocês terem uma ideia de que seria uma citopatologia do líquido acítico que foi retirado lá, por exemplo, para a cavidade abdominal de um indivíduo. Por uma técnica simples, com oração, eu consigo dar um diagnóstico inicial de adenocarcinoma metastático, por causa dessas células gigantes que a gente está vendo aqui. Claro que a gente não é patologista nem obstetrição, e o objetivo não é eu colocar isso no mapa e falar o que é isso. Jamais. Mas é só para vocês verem a imagem, como o patologista olha e ele dá o diagnóstico de um líquido que coletou, que vocês precisam saber. De onde é coletado um líquido acítico? Ou de um líquido peritoneal? Como que ele é coletado? Tudo bem? Ele vai no vidrinho e depois o laboratório cora e o médico, o patologista olha e dá o diagnóstico. É tranquilo, tudo bem? No sentido assim de ser menos oneroso para o laboratório, mais fácil de se coletar,
paciente não sofre grandes complicações de fazer essa punção e assim por diante, porque é o começo aí da história. Tá? Sim. Olha agora a punção aspirativa. Todos esses líquidos que eu falei no anterior são punções aspirativas, mas essas são mais, vamos falar assim, elaboradas para determinados fins que eu quero falar. Não é urina, não é secreção, não é abdominal, mas é um nódulo que está dentro, por exemplo, de uma mama e assim por diante. E a gente chama de punção aspirativa e punção não aspirativa. Mas esse líquido cefalorraquidiano estava lá também, sim, ele estava lá também. E ele é, vamos falar, aquele líquido, olha ali, aí, ó, rico, pobre em proteínas, que eu tenho que tomar cuidado na hora que eu faço essa punção aspirativa. Tudo bem? Que a gente tinha falado, a urina também, na hora que eu faço a punção aspirativa. Eles continuam aqui, né? Eu vou fazer sucção do conteúdo e aí a gente tira o líquido cefalorraquidiano de uma região específica. Quem coleta isso é patologista. Tem o local certo, o calibre certo, né? Para se retirar e exatamente que vértebra, entre qual vértebra normalmente é feita essa punção aspirativa, né? Alguém sabe quem são as meninges aqui? Porque todo o sistema nervoso, seja ele encéfalo, seja ele medula, tem as meninges. Pura mater, pia mater e aracnoide. Onde circula o líquido cefalorraquidiano? Alguém sabe? Na aracnoide. Tudo bem? Eu não vou enfiar a agulha dentro da medula, obviamente, né? Então fica fora dela, num espaço que é chamado de subaracnoide. É aracnoide. Ele circula nesse espaço. Tudo bem? A gente vai ver isso. Tá? E a família também vai falar para vocês. Tá. Coletei o líquor. Já vi que ele é pobre em proteína. Essa é a urina. O que eu tenho que ter cuidado com isso? Encaminhar correndo para o laboratório. Eu não consigo encaminhar. Estou lá numa cidadezinha que demora, o laboratório abre só 2 horas da tarde. O que eu tenho que fazer? Misturar o álcool, que é 50%, que a gente já viu, deixar na geladeira. Tudo bem? Punção aspirativa. Vou seguir. Posso fazer punção aspirativa de medula óssea, intraóssea. Quem faz doação de medula passa por esse tipo de punção. Alguém já viu calibre? Enorme, camelo. Existe na hora quando vê, pelo amor de Deus, quem é doador de medula. Mas é um tipo de punção que a gente faz da mesma maneira. Vamos seguir. Outro tipo de punção. A BAF, punção aspirativa por agulha fina. Então tem nódulo suspeito na mama, já se viu, passou pela clínica, depois fez imagem. A imagem desse nódulo, normalmente quando ele é suspeito, ele não tem a borda redondinha na imagem, ele é como se fosse um ovo instalado. Tem todo aí uma... Quem é da parte de imagem sabe falar, isso é suspeito, é bom fazer uma PAF. Começa por aí a história, para depois seguir uma biópsia, uma cirurgia, se for o caso, né? Tá. O nódulo está lá dentro da mama, normalmente não, sempre essa punção aspirativa por agulha fina é guiada por imagem, do som, né? E o calibre é muito bom, é muito importante, por isso que é chamado por agulha fina, porque tem o calibre correto da agulha para se colocar em um nódulo. A partir do momento que o cliente chega no nódulo e puxa, ele vai automaticamente com facilidade por conta desse calibre. Se usar um calibre menor ou maior, não dá certo, né? Então só está sendo mostrado aí, né? Essa punção, o pontinho vermelhinho seria a região que foi puncionada, né? Foi aspirada, e ele está sendo colocado na lâmina, né? Para ser analisado aí essas células que vieram desse nódulo, né? Tá, vamos seguir. Punção aspirativa por agulha fina. A imagem aí do indivíduo fazendo essa punção, para a gente ver aí a agulha entrando, a imagem, né, dela entrando exatamente no módulo para puxar aí as células. E olha o calibre da agulha. Tem que ser aí mais preciso para dar certo aí esse exame. Ok, vamos seguir. Para vocês terem uma ideia do que o patologista olha dessa punção,
ele pode dar vários diagnósticos, e esse diagnóstico, por exemplo, é um carcinoma mamário infiltrante com células gigantes osteoplásticas. Alguém sabe o que é um osteoclástico? É uma célula do tecido ósseo, ela é multinucleada, isso que é um osteoclástico. Reparem, é uma célula de osso que está aí nessa função. Isso não é legal. Já mostra o quê? Metástase. Por isso que tem aí metastático, né? Carcinoma, que é pior do que a gente vai discutir isso na próxima aula, essas denominações de carcinoma, adenoma, a gente vai ver isso pra frente, tá? Mas não é legal, já tem aí célula de osso nessa coisa, nessa função aspirativa, esse módulo, né? Não tem, vocês não vão ficar guardando isso, não vão pedir isso aqui, ok? Vamos seguir. Olha agora, quando a gente coleta o sangue e é uma punção aspirativa a vácuo, mas eu não posso fazer coleta numa seringa mesmo? Pode, mas hoje em dia não faz assim, o recomendado é fazer esses tubos a vácuo. Cada tubo, reparem quando vocês forem lá na próxima vez, tem tampinhas diferentes, as cores. E cada uma vem com um agente anticoagulante específico, e ele vai seguir para um determinado procedimento dentro do laboratório. Então não é o mesmo sangue que vai para todos os tubinhos, a tampinha é igual. Então aqui, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem achar o que vai em cada tubinho em termos de anticoagulante, para que serve cada tubinho que as pessoas sabem. Isso vai, por exemplo, para analisar, sei lá, células de uma maneira geral, e assim por diante. Ou então vai para analisar uma coisa que é muito importante hoje em dia, citometria de fluxo, que a gente vai falar nisso, que dá diagnóstico de cânceres de medula óssea, e assim vai. Tá? Então, cada tubinho é uma coisa, que eu não vou cobrar também de vocês jamais, mas tem um porquê. Para aqui, quando a gente vai coletar sangue, normalmente a gente só vê isso. Um desses tubinhos vai fazer, o sangue que está lá vai fazer um esfregaço. A gente não vê, normalmente o técnico faz um esfregaço na nossa frente. Hoje em dia a gente não vê mais isso. O que o esfregaço sanguíneo ajuda no hemograma, por exemplo? Alguém tem ideia? Porque esse sangue ele vai para uma máquina que quantifica células. Mas ele não vê o que quando essa máquina quantifica? A forma. É importante ver a forma de cada célula do sangue? É. Uma anemia macrocítica mostra hemácia gigante. Uma anemia microcítica, uma hemácia menor do que o normal. Quando que se vê isso na máquina? No esfregaço. Uma anemia falciforme, que muda a forma da hemácia em forma de foice, é no esfregaço. Então, hoje em dia a gente não vê mais o técnico fazendo na nossa frente, mas um desses tubinhos coleta esse sangue para fazer o esfregaço. Tudo bem? Sim. Olha agora o esfregaço. A imagem do esfregaço, tem um neutrófilo de novo lá dentro e várias hemácias. Né? Mistura Romanovski. E aí geralmente é patologista clínico ou não, pode até um biomédico fazer isso, olhar e falar, a hemácia está do tamanho normal, eles podem assinar o biomédico hoje em dia esses exames, né? E olha o que é o esfregaço. Você coleta o sangue, coloca uma gotinha de sangue do lado da lâmina, com uma laminha ou com uma outra lâmina, se aproxima dessa gotinha, ele espalha, e aí essa segunda lâmina é esfregada na primeira lâmina que foi depositado o sangue. É diferente de espalhamento. Já vocês vão ver o que é o espalhamento, que é o Papa Nicolau. O Papa Nicolau não é isso. Tudo bem? E aí seca, fixa, alguém já viu? Passa-se um spray e segue para curar e nem precisa aplicar, pode observar já. Mas se quiser preservar esse material, coloca-se alumínio, que é o que vocês têm aí na caixa. A gente pegou as lâminas que vocês têm hoje aí, a gente sempre está colocando, porque elas estouram, não vale a pena tirar alumínio e recorar, nada disso. O Laboratório Clínico forneceu para a gente várias lâminas, e a gente sempre pediu, põe lâmina com doença aí, que tem uma eosinofilia, que mostra parasitose, e assim por diante. Né? Então são lâminas doadas dos laboratórios de análises clínicas, que vocês têm com lâmina. Tudo bem? Então aqui, que técnica que eu fiz antes do esfregaço? Que a gente está vendo ali. Uma punção aspirativa. Tudo bem?
agora, tem uma punção, ou ciclopunção, que pode falar, não aspirativa. Ou seja, eu não retiro, não puxo o conteúdo. Eu coloco lá a agulha, também fina, e faço esse movimento na estrutura. Não estou puxando. Então, o que tem que colar, grudar nessa agulha é grudado, células, é chamado de punção não aspirativa. Ela é colocada na lâmina e faz o esfregaço. Então, existem punções que são aspirativas e punções que não são aspirativas. Eu posso chamar de punção ciclopunção. As aspirativas são as mais famosas, mas as não aspirativas estão entrando aí bem na moda agora. Você, eu quero ler sobre isso. Põe lá no PubMed, vocês têm milhões de trabalhos para mostrar esse tipo de coisa. Sites confiáveis, né? PubMed, eu estou falando de Google. Google tem alguns sites confiáveis também, mas tem que tomar muito cuidado. Depois desse passo, o que eu vou fazer? Orar. Tudo bem? A gente sabe, né? Tá, seguinte. Olha agora o raspado. Eu uso o suave, que é um cotonete grandão. Eu uso espátula ou eu uso essas escovas, essas cerdas. Tem cerdas que são chamadas de escovas cervicais, que normalmente são as utilizadas para fazer o Papa Nicolau. Então isso é introduzido no local que a gente quer. Se a gente for ver o Papa Nicolau, é lá no endocérvix, ectocérvix, vagina, com o início e o final do útero, e se faz um raspado dessa região. Tudo bem? Normalmente a gente usa essas escovinhas cervicais, né? No caso, olha aí, ó, no suave, quem fez teste de Covid aqui? Fez esse teste. A coleta foi, lembram disso? Enfia lá, você quase morre, né? Na hora que está coletando aí essa amostra. É exatamente isso, né? Pode ser no ânus, ou pode ser, por exemplo, que a gente está falando ali, entre o ectocérvix e o endocérvix, com as espátulas ou essas escovinhas vaginais, né? Essas escovas cervicais. Tá, por que isso é importante fazer nessa região? Por que o Papa Nicolau é tão importante? Porque o epitélio de revestimento do endocérvix é diferente do epitélio de revestimento do ectocérvix. A gente não viu ainda o epitélio de revestimento, a gente vai ver na próxima aula. Toda mudança abrupta de tecido epitelial, e essa região é chamada de junção escânico-colunar, é área sujeita à transformação tumoral. Por isso que o Papa Nicolau sempre é feito. É um exame que é necessário, né? Então, é dessa região que é coletado esse material por através daquelas espátulas dos escovinhas cervicais. Coloca-se na lâmina, como vocês já viram, olha o Papa Nicolau sendo feito, né? Raspando essa região, coloca-se na lâmina e se faz um espalhamento. Isso é igual ao esfregaço? Não. Não tem nada a ver com esfregaço. Mas todo ginecologista fala, esfregar, ou Papa Nicolau é esfregaço. Não é esfregaço, é espalhamento. Tá. Aí ele vai fixar com sprays ou géis de fixação. Na hora ele faz isso, quem já foi o ginecologista viu ou não viu, porque às vezes ele faz tão rápido que a pessoa não vê, coloca nesses tubinhos, nesses, na verdade, suportes que a lâmina fica e encaminha isso para o pode já está fixado. Ele pode encaminhar uma semana, depois, não tem problema, está fixada essa lâmina. E aí ela vai ser analisada com o corante do Papa Nicolau. Então tem que ter a fixação imediata, spray ou álcool etido para 95%, e o corante é chamado de Papa Nicolau. Né? E aí, o exame final vem com essas classificações de classe. Quem já fez Papa Nicolau aqui sabe. O classe 1 é normal, depois o classe 2, que vai achando aí, mais o 4 e o 5, na malignidade. Aí qual é o próximo passo? Fazer uma biópsia dessa região. Reparem que eu vim do método menos invasivo para chegar no método mais invasivo. Né? E aí a gente tem vários Papa Nicolais para vocês verem aí. Um normal e um com tricomonas vaginalis. O que está sendo mostrado aí nessas setas em verde é o tricomonas. A coisa é tricomoníase. Pode ser a candidíase e assim por diante. Né? Vamos seguir. Um Papa Nicolau normal, um processo inflamatório específico. Todas essas células aqui são neutrófilos. O neutrófilo é a primeira célula que está no processo, que é chamado como um processo inflamatório. Mas eu posso ter um Papa Nicolau com um processo inflamatório específico. Quem vai falar isso é o biomédico ou médico. Né? Eu tenho
atipias celulares nesse cálculo molecular que vocês veem, até chegar num carcinoma em si. Essas células são células tumorais. Então, de um único exame simples, que é recomendado para todas as mulheres, todo ano fazer, a gente chega já com um diagnóstico já suspeito, muito suspeito. E aí segue-se para coisas mais específicas. Tudo bem? E aí, lesões pré-neoplásicas e lesões neoplásicas. Cada um tem um nome aí, que no nosso caso, não nos interessa. A partir do quadro molecular. Geralmente, cânceres são acompanhados de processo inflamatório, vocês vão ver isso na patologia. Sempre tem um processo inflamatório associado. Tá, depois a gente parte para esse processo, os monitores devem estar ali. Depois que eles se apresentarem, a gente vai fazer um intervalo, a gente conta 20 minutos e aí vocês retornam, ok? Caramba, tem tudo isso. Ano passado a gente fez essa reunião de produtório com vocês. Vamos apresentar esse ano. Dia, gente, o Arthur, seu segundo ano. A gente vai ajudar vocês a ir passar as contas do ano. Gente, não, eu vi começo na 6, segundo ano, e é isso. A gente foi muito breve, porque o doutor Thaís